Olá, meus irmãos. Teve um probleminha aqui no vídeo, no celular, mas vamos continuar aqui falando sobre os 10 mandamentos. Vamos continuar a reflexão. Então, vai ter duas partes falando sobre os 10 mandamentos. A primeira eu já falei, né? E agora vamos continuar nessa segunda parte. Então, eu tinha meditado sete mandamentos da lei, seis mandamentos da lei de Deus. Então, vamos meditar sobre o sétimo. O sétimo mandamento da lei de Deus fala: não roubarás, né? E esse mandamento, não roubarás, não é somente aquela pessoa que é ladrão, vai lá nas casas, rouba as coisas da pessoa, né? O patrimônio da pessoa ali, TV, essas coisas, sabe? Não é somente isso. O mandamento também, não roubar, quando você deixa de ajudar o pobre, você deixa de ajudar o pobre, ajudar alguém que está passando a necessidade, ajudar alguém que está com problema financeiro, por exemplo, tem que gastar por meio da saúde, né? Tá com problema de saúde e tem que gastar, mas não tem condição de pagar e tem que fazer rifa e tal, e você, por vaidade, ganância, não ajuda a pessoa. Então você não está guardando esse mandamento, né? De não roubar, porque você não está ajudando o próximo, você está roubando aquilo que poderia ser bênção para o próximo, você está roubando aquilo que poderia ser uma bênção para o próximo, aquilo que poderia ser útil e na vida do próximo. Então, é nesse sentido também. E também, quando você deixa de... a pessoa não quer dizimar na igreja, acha que isso aí é coisa de padre, de pastor. Então ela também está pecando, porque o dízimo foi instituído por Deus e é para manutenção do templo, e também o dízimo serve para, além da manutenção do templo, da igreja, né, de pagar água, luz, essas coisas. Além disso, serve também para evangelização, porque por meio do dízimo se faz livros, CDs, né, DVDs, essas coisas. E então serve para evangelização e também serve para ajudar os pobres. Então, quando fala do dízimo lá no Antigo Testamento, fala que quando a pessoa deixa de dizimar, ela está roubando a Deus. Por que ela está roubando a Deus? Porque o dízimo é para ser aplicado também nos pobres, na obra do Senhor, na casa do Senhor, para manutenção do templo, mas também para ajudar os pobres, aqueles que mais precisam. Então, quando a pessoa deixa de ajudar os pobres, ela está roubando de Deus, porque o dinheiro que ela tem foi Deus que deu para ela. E esse dinheiro é para ser aplicado na vida daqueles que precisam. Esse dinheiro tem que ser multiplicado em forma de bênçãos. O seu dinheiro tem que ser multiplicado em forma de bênçãos, não não reduzido a nada. Porque quando você não ajuda, você reduziu o seu dinheiro a nada, não tem serventia nenhuma. O dinheiro, qual é a serventia do dinheiro? O dinheiro ele tem que ser o nosso servo, não o nosso Senhor. Porque aí é uma idolatria também, a idolatria do dinheiro, daquele primeiro mandamento lá que a gente tava falando lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele primeiro mandamento, no outro vídeo eu comentei que quando a gente coloca qualquer coisa acima de Deus é idolatria. Então, se você tem o dinheiro como seu senhor e não como seu servo, porque você é dominado pelo dinheiro, você ama mais o dinheiro do que a Deus, então você está idolatrando, não está cumprindo o primeiro mandamento. Além de não estar cumprindo também o sétimo mandamento, né, da lei de Deus, que é não roubar. Oitavo mandamento. Oitavo mandamento. É não levantar falso testemunho.
E como tem gente que levanta falso testemunho, né, pessoal? Pessoas que caluniam, falam mentiras, falam, muitas das vezes calunia por maldade mesmo, para prejudicar outra pessoa. E tem outras que falam alguma coisa sem saber. E às vezes aquilo que fala algo sobre o próximo sem saber, e aquilo que ela fala sobre o próximo sem saber é errado. É algo que não aconteceu. Ela viu outras pessoas comentarem, ela vai e fala também como se aquilo fosse uma verdade. Ela não tem certeza, mas ela encara aquilo como uma verdade. Então e se não for verdade? Ela está afirmando uma coisa falsa, está levantando falso testemunho. Ela está caluniando o irmão. Então, afirmar algo sem saber a respeito do próximo é um pré-julgamento. Afirmar algo falso é o julgamento em si, né? Não está levantando falso testemunho. E a pessoa excluir o irmão, ou não ser misericordioso, não perdoar, também não está cumprindo com o mandamento, né? De não levantar falso testemunho, né? Porque é tá julgando a pessoa. E o julgamento quando é de maneira errada, julgamento quando é para condenar o irmão, quando é um julgamento destrutivo e não um julgamento construtivo, aí tá atentando contra esse mandamento da lei de Deus, não levantar falso testemunho. Porque o julgamento atenta contra esse mandamento, não levantar falso testemunho. Nono mandamento, não cobiçar a mulher do próximo, né? Esse mandamento para aquelas pessoas que são mulheres, né? Não cobiçar o homem do próximo, né? E para aquelas pessoas que são homens, não cobiçar a mulher do próximo, né? Porque esse mandamento aqui se aplica também para as mulheres, não somente para os homens, mas para as mulheres, né? Para todo ser humano. Então esse mandamento está em conexão com o sexto mandamento, né? De não pecar contra a castidade. E esse mandamento, o nono mandamento, né? Com o 10º mandamento que a gente vai trabalhar, tem muita conexão com a inveja, né? Por exemplo, o nono mandamento fala o quê? Não cobiçar a mulher do próximo. Aí a pessoa vai e cobiça a mulher do próximo, a esposa do próximo. A pessoa já é casada e a pessoa está cobiçando. Então, é um pecado mortal, sabe? E é um pecado que tem a ver com a inveja, sabe? Porque a pessoa queria estar no lugar do outro. É inveja. E o 10º mandamento fala nesse sentido de inveja também. Um pouco diferente, mas é nesse sentido de inveja também. Fala não cobiçar as coisas alheias, né? Tem gente que vê alguém com um carro, fala, nossa, aquela pessoa tem aquele carro podia ser meu. Alguém cresce na empresa, tem um cargo, sobe de cargo na empresa, fala, eu que podia ter esse cargo. Eu já estou aqui tantos anos e não consigo esse cargo. Em vez de ficar alegre pelo sucesso da outra pessoa, não. Fala, eu que podia ter esse cargo, estou aqui tanto tempo e tal. Eu que podia estar esse tinha que dar essa oportunidade de subir de cargo para mim, não para essa pessoa, porque já faz muito tempo que eu estou aqui e tal. Então tá cobiçando, tá atentando contra esse mandamento, não cobiçar as coisas alheias, e tá cometendo o pecado da inveja, né? O pecado capital aí, que atenta contra esse mandamento 10º, né? Tanto o nono como o 10º é o pecado da inveja. Agora, então assim, agora a gente vai trabalhar os 5 mandamentos da igreja. Quais são os 5 mandamentos da igreja? Você sabe? Eu já faço essa pergunta. Primeiro mandamento da igreja. Primeiro mandamento da igreja. Participar da missa aos domingos e dias festivos. Você tem participado da missa aos domingos e os dias festivos, nas solenidades, nas festas da igreja?
Festas que eu estou falando é festa sagrada, não é aquelas festas de fazer churrasco, essas coisas não. Festa de solene, de festa litúrgica que eu estou falando, cristã. Então você tem participado da missa aos domingos e os dias festivos. Você tem feito isso? Segundo mandamento, confessar ao menos uma vez por ano. Tem gente que já faz mais de ano que não confessa com um sacerdote. Mais de ano que não confessa. E vai na igreja e comunga ainda do corpo e sangue de Jesus. Está pecando mortalmente. Está pecando mortalmente. Aqueles que não podem fazer a comunhão aqueles que não podem confessar, já estava falando do terceiro mandamento já. Mas aqueles que não podem confessar com um padre, talvez está impossibilitado, talvez está em segunda união, confesse a Deus, buscar uma solução para que você possa poder comungar do corpo e sangue de Cristo e participar do sacramento também da confissão, que é muito importante. Mas se não for possível, confesse a Deus, comungue da palavra de Deus, comungue espiritualmente lá na Santa Missa, e você está no caminho certo também. Então, o primeiro mandamento da igreja, né? Participar da missa aos domingos e dias festivos. Segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano. E o terceiro mandamento, que eu já ia falando antes do segundo, é comungar ao menos na Páscoa da ressurreição do Senhor. Então, no dia de Páscoa, na Páscoa você comungar, né? Que é uma festa muito importante, é a principal festa da igreja, é a Páscoa, né? Que celebra a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre o pecado, o mal e também a morte. Mas, claro, aqueles que estão impossibilitados, igual eu falei, faz a sua comunhão espiritual lá na igreja, ajoelha, ora, não recebe Jesus lá na hóstia consagrada, né? No cálice consagrado, no vinho consagrado, né? Não pode receber Jesus, né? Aqueles que estão impossibilitados, segunda união e tal. Mas se não puder também, faz a sua comunhão espiritual, comunga a palavra de Deus, presta atenção nas leituras, leia a Bíblia em casa, presta atenção nas leituras da missa, você está no caminho certo também. Então, terceiro mandamento é esse. Quarto mandamento, jejuar na quarta-feira de cinza, sexta-feira da paixão e todas as sextas-feiras do ano. E um dia eu vou explicar o porquê você tem que jejuar nas sextas-feiras. Nas sextas-feiras você tem que jejuar porque Jesus morreu na sexta-feira, né? E a sua carne sofreu muito e ali a criação toda parou. Então, em respeito à dor de Cristo na cruz, em respeito à criação que parou ali, naquele momento, a gente também não come carne na sexta-feira, na quarta-feira de cinza, sexta-feira da paixão e todas as sextas-feiras do ano. Quinto mandamento da igreja, o último, né? É devolver o dízimo. E aí, você tem devolvido o dízimo? Então aí, uma reflexão aí. Se você se diz católico e não pratica os 10 mandamentos, por exemplo, no mandamento lá, não matar, você tem excluído a pessoa, você não acolhe. Você está matando a pessoa socialmente, deixando ela na solidão. Você não acolhe a pessoa, você não acolhe uma pessoa diferente. Então você está pecando mortalmente. Você ainda não é cristão, desculpe falar. Se dos 5 mandamentos, então você tem que estar praticando os 10 mandamentos da igreja. E aqueles pecados, quando você peca mortalmente em algum mandamento por acaso, em alguma vez de maneira acidental, e você busca reconciliação, se confessa com o padre,
luta contra o pecado, Deus te entende. Talvez você tenha um vício de bebida, alguma coisa, Deus te entende, tá? Deus entende a sua luta, a sua luta espiritual para ser uma pessoa melhor. Se você pratica a acolhida, o amor, a educação, a gentileza, o perdão, você está no caminho certo também. Se pratica os 5 mandamentos da igreja, está no caminho certo também. Agora, aqueles que, para ser um católico praticante também, dos 5 mandamentos da igreja, você tem que praticar, na minha visão, pelo menos 3. Porque senão você não é católico praticante. Agora tem gente que dos 5 mandamentos da igreja pratica 1, pratica 2. Então ainda não se tornou católico praticante, né? Tem que buscar a conversão. Nascer, talvez foi até batizado, já nasceu fisicamente, já nasceu espiritualmente por meio do batismo, mas tem que nascer em conduta. Ser uma nova criatura em atitudes, palavras, em ações. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Espero que o vídeo tenha ajudado. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela reflexão sobre os teus 10 mandamentos. Que o Senhor nos faça cada dia crescermos em santidade, crescermos em sabedoria, crescermos no amor a Ti, no amor devido a Ti. Pois o Senhor disse que se a gente te ama, a gente tem que guardar os teus mandamentos. Então, a gente quer cada vez mais praticar ainda mais os teus 10 mandamentos, Senhor, da tua lei, e os 5 mandamentos da igreja fundada por ti, que fazem parte também das condutas devidas de um cristão. O Senhor nos ajude nesta caminhada cristã, que possamos a cada dia sermos cristãos verdadeiros, aqueles que precisam de conversão, que se esforcem para converter cada dia mais ao Senhor, e que aqueles que estão no caminho certo que possam se converter ainda mais, meu Deus. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham todos uma ótima tarde.